a gente vai falar aqui sobre ministério ao Senhor, que é o ministério de todos os homens, desenvolvido individualmente e coletivamente. Esse livretinho fininho desse jeito, como achar a vontade de Deus. Gente, isso aqui é um guia, é um mapa para você não se enganar e achar que Deus falou e não falou. Como você ter certeza de tomar uma direção, sabe assim? A gente precisa de um mapa disso. Esse livro traz fundamentos para isso, é muito bom. Nome? Como achar a vontade de Deus. É um livretinho, é bem baratinho, gente. Deve estar sem preço aqui, mas é barato. E tá tudo aqui na loja online física do Eduardo. Como eu vou falar um pouco sobre oração e sacerdócio fala sobre oração, tem uma coleção. Ali é frete grátis, não vai para a Amazon não, que é free. Aqui, ó. Casa de Oração, desse irmão aqui, ó, Lance Lambert. Tem 4 livros. Gente, a leitura desse livro, ela é super fácil, não é difícil. E ela é bem interessante, porque ele vai tratar pontos sobre oração coletiva. É um assunto que tem pouquíssimos livros escritos. Eu acho que sobre oração coletiva, eu não vou nem mais arriscar, mas eu acredito que tem talvez só esses aqui, sobre oração coletiva. E do Mike Du. Oração coletiva, eu falo assim aqui, né? Esse conjunto de livros aqui é excelente para a gente aprender como orar coletivamente. E a gente vai fazer isso hoje, amém? E esses dois todos esses são excelentes. Esses dois que são baratos e obrigatórios. Espaço para Deus, do Henry Nouwen. Gente, esse livro sabe assim, é muito poder para uma coisa tão pequena. Esse livro é fantástico. Vocês têm uma ideia? Esse livro aqui, vou abrir uma particularidade de um líder aí do Brasil. Ele estava sendo tratado por depressão. E aí ele estava ali ouvindo a psicóloga e ele falou assim: cara, eu já vi essas coisas que ela está falando em algum lugar. Aí ele viu que tudo que ela estava falando estava nesse livro aqui, sobre abrir esse espaço para Deus, sobre a gente desenvolver essa cultura em casa. E a cultura de oração, que também é um manual prático sobre vida de oração. Amém? Então vai lá, gasta dinheiro com coisa que vai edificar a sua vida. Aleluia. Obrigado, Jota. Vamos lá, gente. O Diogo falou sobre ministério, o sacerdócio do Senhor na velha aliança, na nova aliança, com muita ênfase na superioridade da aliança de Cristo Jesus. E a gente vai continuar nessa pauta por mais 3 dias. Amém? Então a gente vai falar do mesmo assunto várias vezes e de várias formas diferentes, até que isso seja verdade em nós. Hoje, agora continuando o que o Diogo começou a construir, eu vou falar sobre a natureza sacerdotal e sobre ministério ao Senhor, que praticamente é a parte prática de tudo que o Diogo trouxe. O Diogo trouxe uma fundamentação teológica. Eu vou falar um pouco e mostrar como isso acontece na prática. Amém? Gente, vocês comeu agora, vocês vão dormir não, viu? Por isso que eu falo alto, pra vocês ficarem. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, aquieta o nosso espírito agora, Senhor. Abre os ouvidos do nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Nós queremos, ó Deus, ter ganho nesse fim de semana aqui, Senhor, nas nossas vidas. Ter ganho, ter vida do Senhor em nós, ter prática, Senhor. Queremos sair daqui transformados, iluminados pelo Teu Espírito, Senhor. Ministra o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Que toda sofisma seja quebrada, Senhor. Ó Deus, toda prepotência caia diante da Tua palavra em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja o único e principal fundamento das nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. O Eduardo começou a tocar aqui no início
do nosso tempo aqui. Lembrando que a gente está começando a falar aqui de natureza sacerdotal. Hebreus 11, versículo 8 e 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Mesma versão, legal. Partiu sem saber para onde ia. Continua. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Continua. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Esse texto está dizendo que, assim, gente, literalmente, não ficar no que a Bíblia diz, que Abraão peregrinou no deserto de Parã, no deserto ali em Canaã, e ele chegou no entendimento de que, na verdade, a terra da promessa não era Canaã. Ele estava procurando, ele já estava esperando, gente, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quer ver um texto bem legal usado pelos desigrejados? Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Quem tiver pergunta, gente, anota, que a gente vai ter um tempo no final para responder essas perguntas. Eu acredito. E até as perguntas que, se vocês ficarem com alguma dúvida da palavra do Diogo, pode anotar também, que a gente vai depois responder. Na medida do possível, o Eduardo vai corrigir aí o que a gente falar aqui. Então, tem um detalhe aqui. Ele esperava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o construtor. Porque, na verdade, até Salomão diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Por quê? Porque, na verdade, ele habita num templo construído pelas suas próprias mãos. Amém? Amém. Então, a terra da promessa de Abraão não era Canaã. Era, mas não era. Ele está falando aqui que ele já estava almejando a Jerusalém celestial. Gente, quanto tempo tem que, então, que Abraão está esperando a promessa se cumprir? Então, dessa perspectiva, quando Moisés não entra na terra e morre no monte, talvez ele entrou primeiro na terra da promessa e ninguém entrou. Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Gálatas 4, 25 e 26. Aqui é uma das viagens de Paulo. Paulo era um cara que ele lia. Assim, a gente tem que aprender a ler a Bíblia igual Paulo lia. Porque Paulo, quando foi falar de aquele que prega, que vive do Evangelho, que receba também, né? Viva do Evangelho, que coma pelo Evangelho. Porque ele fala assim, porque lembra lá na lei, quando o boi estava trabalhando, você não podia atar a boca do boi, ele tinha que comer e trabalhar. Aí Paulo tem uma revelação em cima de um boi, de que quem vive do ministério tem que ganhar dinheiro no ministério. Então Paulo lia a Bíblia assim. Olha lá, a gente está falando da cidade de Deus. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Paulo diz que Agar representa o Monte Sinai e a Jerusalém atual, que é escrava. Mas Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Gente, a gente está partindo de um pressuposto. Da onde provém a nossa natureza? Quem nos gera? Da onde nós viemos? A geração de Abraão corresponde a um tabernáculo que é eterno e está no céu. É de lá que vem. Por isso que em Gálatas o Senhor vai dizer que
aqueles que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ele está falando dessa linhagem. Para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender que a redenção não tinha a ver com só tirar o povo do Egito e introduzir eles na terra de Canaã. Tinha a ver com tirar o povo do Egito e introduzir eles na Nova Jerusalém. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 15. Me acompanha aí o raciocínio, gente. Se travar, aí no final você pergunta. Êxodo 15. Êxodo 15, Moisés libertou o povo e aí começou a cantar, profetizar. Vamos lá para o versículo 13. No teu amor guiaste o povo que remiste, na tua força os conduziste à tua santa habitação. Aleluia. Os povos ouviram e estremeceram, o terror apoderou-se dos habitantes da Filístia. Vamos adiante aí. 16. Medo e pavor caíram sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Agora o 17. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Amém. Moisés disse que o Senhor os conduzirá e os plantará no monte da sua herança, no lugar santo da sua habitação, que as suas mãos prepararam. Então Moisés está profetizando que o destino de quem saiu do Egito é a Jerusalém celestial que vai descer para a terra. Aleluia. Amém? Amém? Ok. Então Deus tirou o povo para levar para esse tabernáculo. Desse modo, o Evangelho de Deus, ele parte desse pressuposto de que a nossa herança e o nosso verdadeiro lugar é o tabernáculo que está no céu. Quando Deus criou as coisas e tudo, anjos, querubins, serafins, arcanjos, ali, seres viventes, os anciãos, e a cidade celestial, tudo isso já estava criado. Sabe por que estava criado? Porque quando o Senhor fala para Moisés fazer um tabernáculo, ele fala assim: olha, segundo o modelo que eu te mostrei. Deus não desceu no monte assim e falou assim: então Moisés, você vai fazer assim, assim, assim. Ele falou o seguinte: Moisés, olha aqui. Tipo isso, sobe aqui. E ele mostrou o tabernáculo. Então, Deus quer fazer o homem participar da sua natureza. E desde Moisés participar desse tabernáculo que é eterno. Ele fez um protótipo na terra para fazer esse serviço, para a gente entender o que é isso. Então Cristo, Jesus, ele é, na sua natureza plena, um homem sacerdotal. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 4. Aqui a gente vai começar a ver umas coisas mais legais, né? Porque Apocalipse é legal. Capítulo 4 de Apocalipse. João tem uma visão. Capítulo 4, versículo 3. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Assim, uma vez eu ouvi alguém dizer que João, tentando narrar 2000 anos atrás, o que ele viu a céus abertos, é como um macaco tentar te explicar como é feito um iPhone. Entende? O tamanho da... Mas tem um detalhe aqui, toda vez que ele vê... Gente, quem é esse aqui que João viu? Está sentado no trono, com aparência de pedra de jaspe e sárdio. Sárdio também pode ser comparado com rubi, que é aquele vermelho. Quem é esse aqui?
Pai, a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus Pai, né? É o Pai. É o Pai ou é Jesus? Quem acha que é o Pai, levanta a mão. Quem acha que é Jesus? Ponto pro Diogo sozinho, né, gente? É o Pai, gente. A questão é que ele vê uma aparência do Pai. Eu vou provar. Não, eu vou provar. Versículo 5, capítulo 5, gente. No lado direito de quem estava sentado no trono vi um livro. E aí depois o cordeiro vai e toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. Então isso aqui é uma representação de Deus Pai. Não quer dizer que ele viu Deus a olho nu. Não é isso. Ninguém consegue ver. Ele viu uma representação do Pai. Só que ele viu pedras preciosas. Assim, ele viu essa aparência. Volta aí para Apocalipse capítulo 1. João se vira para ver quem é que está falando com ele. Agora aqui. Sabe João que reclinava no peito de Jesus? Sabe João, o discípulo mais íntimo de Jesus? O homem que se auto-intitulou o discípulo que Jesus amava, de tamanha proximidade e intimidade, o único que não morreu martirizado, segundo a história, foi mergulhado num caldeirão de óleo fervente e não queimou nem um fio de cabelo. Sou crente para essas coisas. Esse é João. E quando ele vira para ver quem fala com ele, ele vê 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano. Até Jesus, ele está de uma forma tão plena que toda vez que João cita ele, que ele fala alguém semelhante, vestido com uma túnica longa e uma faixa de ouro na cintura. Por que essa roupa aqui parece para nós? Sacerdote. Foi assim que quando ele adentrou, ele subiu e virou para ver quem estava falando com ele. Era esse Jesus aqui. Cabeça branca como uma lã, os pés como de metal brilhante. Então, esse é Jesus. Esse é Jesus em glória. Amém? Esse é Jesus antes da criação. Esse é Jesus no tabernáculo eterno. Aí, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Vamos lá, a gente está falando de natureza. A gente olha para Jesus aqui com a glória e ele é quem? Ele é a exata expressão do ser de Deus. A palavra diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus revela quem Deus é. Então, a forma como Jesus pré-encarnado, ou Jesus em glória, ele é a exata expressão do Pai. Então, quando Deus criou Adão, quando Jesus criou Adão, ele criou Adão à sua imagem e... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, Jesus criou um sacerdote? Se sacerdote faz parte da natureza de quem ele é, e ele faz alguém à sua imagem e semelhança, como que essa pessoa tem que ser criada? E qual que era a posição de Jesus? A gente vai chegar lá. É porque tem candelabro e Jesus está lá. Então, vamos lá, gente. Deus compartilha a natureza dele com o homem. Adão foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Vamos lá. Eu quero abrir um texto aqui com vocês. Vocês não precisam acreditar no que eu vou falar aqui. É polêmico. Eu não queria abrir porta polêmica, mas... além disso, eu gosto. Mas assim, é sério, gente. Tentem entender o que eu quero dizer aqui. Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 11. Continua com essa ideia na sua cabeça de que Jesus tem uma natureza sacerdotal, um ofício sacerdotal, num tabernáculo que é celestial, e Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Esse texto, Ezequiel 28, do versículo 11 em diante, ele foi atribuído, desde que eu sou crente, a Satanás. A palavra do Senhor veio a mim e disse: Filho do homem. Gente, é sério. Essa palavra aqui, muitos entendem que é Satanás caindo
talvez o texto que fala mais quem é Satanás, porque você vê que a Bíblia não se preocupa com isso. Quantos textos tem falando sobre quem é o diabo? Só que a ideia que se criou desse texto é que o diabo ele fazia parte de um escalão de anjos. Ele era como se fosse um supervisor celestial da adoração no céu. Quem já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar que Satanás era o ministro de louvor do céu? Todo mundo já entende? Gente, a gente criou um problema tão grande com isso. Porque vem comigo nesse texto. Filho do homem, 12. Levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em beleza. Versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Pergunta: quem estava no Éden? Quem foi criado para ficar no Éden? Que outro lugar da Bíblia confirma que Satanás estava no Éden? Porque toda verdade bíblica precisa de uma confirmação. E aí a gente cria uma teologia baseada em uma verdade. E, gente, não faz isso. Porque se tem uma coisa na palavra que é afirmada apenas uma vez, quando você pega aquilo e estabelece como regra, você cria uma heresia. Então aqui, ele está falando de alguém que não tem, é um sujeito aqui que ainda não está explicando quem é, mas que estava no Éden, no jardim de Deus. Tu te cobrias de toda pedra preciosa: a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Pedras preciosas. Abram comigo, por favor, em Êxodo 28. Êxodo 28 vai trazer... Nossa, gente, segura lá em... Era para abrir e segurar, mas... Segurar em Ezequiel. Êxodo 28, depois se você quiser ler o texto inteiro, eu vou ler aqui só para vocês o versículo 17, 18 e 20. Ele está falando da roupa sacerdotal ali do sacerdote de Moisés, Arão, dando as instruções como era a roupa do sacerdote e quais os apetrechos que iam nessa roupa. Aqui eu quero focar nesses apetrechos aqui, ó, 28, 17. E os enfeitarás com pedras preciosas, em 4 fileiras. A primeira será um rubi, topázio, esmeralda. A segunda fileira de turquesa, safira, ônix. A terceira fileira de jacinto. No versículo 20 fala de berilo e jaspe. Então, esses textos sobre a roupa sacerdotal de Arão, a gente foi lá e atribuiu ao diabo, quando na verdade ela é uma representação daquilo que estava no Éden. Vamos voltar lá para Ezequiel de novo. Agora, esse de quem o profeta Ezequiel está profetizando, fala que ele tinha essa roupa. De ouro foram feitos os teus tambores e as tuas flautas. Aqui que a gente tira a ideia que o cara, Satanás, foi criado com uma harpa e com um tambor e dançava no céu, entendeu? A questão é, Deus criou Adão com essa roupa e com instrumentos. Havia música no Éden. Amém? Gente, isso que é bom demais, gente. Você acha que Deus ia criar botar no jardim, não criar nenhuma harpa? Não acredito. Se a gente for aqui, para vocês terem uma ideia aqui do que a gente está falando, eu vou ler aqui um texto rapidinho. Isaías 51, só anota aí, Isaías 51, versículo 3. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares destruídos, e fará do seu deserto como o Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Então ele está falando que vai consolar Sião, e vai fazer de Sião como o Éden. E aí ele termina assim: nela haverá prazer e alegria, ação de graças e um som de cântico. Aleluia. Quando Deus fala que vai restaurar Sião, ele compara com Éden e fala que nela vai ter prazer e alegria e som de cânticos. Então, no Éden tinha música. Gente, mais uma vez, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando aqui, mas para mim é o que mais faz sentido no texto. Tu eras perfeitos em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado.
Aliás, será que eu pulei? Não, pulei. É o 14 agora. Esse aqui que é o problema. Por que a gente atribuiu na história ao diabo? Porque esse texto fala assim, ó, eu te coloquei como um querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, e andaste no meio das pedras resplandecentes, ou afogueadas, em algumas versões vai estar aí. Querubim da guarda. Tem versão que fala assim, querubim da guarda ungido. Não sei se alguém leu isso aí desse jeito. Na minha versão fala que ele foi colocado com o querubim da guarda. No meu é com o querubim. Como? Esse texto é muito complicado na tradução original. A questão é que ou ele foi colocado junto com o querubim, a NVI, não, NVI não, era o século 21 traz a ideia de com o querubim, e outra versão vai dizer com o querubim, e outras ainda como um querubim ungido, em versões mais antigas. A questão é, a gente olha para querubim como um anjo, mas aqui ele está falando de um guardião. O que Adão fazia no jardim? Cultivar e guardar. A ideia para mim de querubim ungido, eu consigo pensar em duas coisas. A primeira é que não tem, vamos voltar para a concordância bíblica, não tem nenhum lugar na palavra em que um anjo é ungido com óleo. Então na versão antiga que fala querubim ungido, ele está falando de alguém que se pode ungir. E no caso Adão poderia ser ungido. E eu falei desses dois problemas. O primeiro problema é que anjo não é ungido. Então, gente, o negócio é tão interessante que tem 9 pedras no colete sacerdotal de Adão, que é o que eu estou dizendo que faz mais sentido ser nessa passagem. E quando você vai para Apocalipse capítulo 1 e vê as características de Jesus, são 9 características também. Eu não vou enumerar aqui agora, mas depois você pode contar que dá 9. Falando, gente. Imagem e semelhança. Aleluia. É disso que se trata. Aleluia. Estavam no Monte Santo de Deus. Para a gente ver essa questão do ungido, coloca aí para mim, Levítico 8, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: tomarão os seus filhos e também as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Aqui ele já fala o seguinte: tomarão os seus filhos, que pega o óleo. Por quê? Porque a habilitação para o sacerdócio tinha que ungir. Se vocês voltar depois e ler sobre aquela catástrofe de Nadab e Abiú, quando eles morrem diante do Senhor, o povo fica meio esbaforido, né, porque foi um incêndio ali. E aí Moisés fala assim: calma, porque o óleo da unção está sobre a cabeça de vocês. Saiu, morreu. O óleo da unção não era brincadeira. Então, olhando essa perspectiva para essa tradução que fala de querubim ungido, Adão foi ungido com um óleo para ministrar a Deus. Deus faz um homem à sua imagem e semelhança. Vamos para o Novo Testamento? Porque a gente fica aqui no Antigo, né? Para falar, só fala no Antigo Testamento. A gente vive na Nova Aliança, igual o Diogo falou aqui agora. Efésios capítulo 1. Eu tenho uma birra com gente, assim, gente que fala sobre predestinação, porque geralmente ele fala sobre predestinação para salvação, para ele poder fazer o que ele quiser e desrespeitar a mãe e fazer sexo no casamento. Não, eu sou eleito, eu estou predestinado, nem se o diabo quiser tragar minha vida, Deus já resolveu tudo. E aí, Efésios 1, 4, fala que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Está falando de uma eleição, de uma predestinação, para sermos santos e irrepreensíveis diante. Então, se você não está diante dele, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que você é salvo de verdade. Porque a predestinação diz respeito a uma posição diante e não a uma exclusividade mesquinha. Aleluia, aleluia. Quando a palavra ali,
cultivar e guardar, diz respeito a origem da palavra cultivar, a palavra mesmo no original chama labad. Ela fala sobre servir. Ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento, mas como servir e não como um trabalho braçal. Tem lugar, por exemplo, em Números 3:7, o texto é ministrar. Então Adão estava cultivando e guardando, ministrando. Em Êxodo 23:24, a palavra ali, servir, é culto. A mesma palavra de cultivar é culto. Ela tem a mesma origem. Então, isso era o que Adão fazia no Éden. Ele cultivava e guardava o jardim diante de Deus. Porque a natureza de Jesus é estar diante do Pai. A natureza de Adão era estar diante de Jesus. Amém? Está todo mundo entendendo, né? Agora vamos para Hebreus, porque falar de sacerdócio em Hebreus não... Hebreus capítulo 3. O Diogo tocou nesse texto. A gente vai vir com uma perspectiva agora, trazendo essa questão da nossa natureza. Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Aqui Hebreus está dizendo que nós somos participantes de um chamado celestial. Lá atrás vocês lembram quem Paulo falou que é a mãe, né? Nossa mãe é Jerusalém celestial. Por quê? Porque nós pertencemos a um serviço que não é terreno. Foi-se falado que muito sobre o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Jesus vem da tribo de Judá, da qual não se falou nada sobre sacerdócio. Sabe por quê? Porque estava falando de uma realidade celestial, não estava falando de uma realidade terrena. Então a gente precisa saber em qual tipo de serviço a gente foi incluído. No chamamento tem texto que vai falar vocação celestial ou vocação que vem do céu. Então, o chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Então, vem comigo. A cidade construída pelas mãos de Deus, que tem um santuário, que Deus habita. E Jesus é o que? Sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 8. Vamos lá, passa 2 folhas para frente aí. Eu gosto muito do jeito que esse texto começa, que parece que ele está falando o que eu quero falar. O ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu e não o homem. A gente está aqui de novo diante do lugar que Abraão almejava. Esse negócio de verdadeiro santuário me dá uma dó dos judeus, que eles pensam até hoje que aquele é o santuário que Deus quer. E Deus está falando assim: meu filho, prepara aí, que a cidade está descendo, que o santuário de verdade está descendo. E nós somos reis e sacerdotes, aliás, um reino de sacerdotes para ministrar com o nosso sumo sacerdote. Amém. Há um ambiente de culto no céu que a gente vai fazer junto com Jesus. Amém. Sabe Arão diante da Arca da Aliança, uma vez por ano? Agora imagine um tabernáculo eterno, onde não tem véu, onde Jesus está ali diante de Deus Pai e todos nós vamos estar junto com Ele. Aleluia. Gente, vocês não sabem o que é culto, não. Isso aqui que a gente faz não é culto. A gente vai saber no milênio. Amém? Amém. E se tem um tabernáculo, se tem um serviço, o que o texto ainda pergunta aqui? Pois, no versículo 3, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa para oferecer. Jesus. Ele tinha que oferecer alguma coisa. Hebreus 7:16, vamos ver se você está atento. Diogo falou sobre a inutilidade da lei. Qual que era o problema principal da lei?
Por que a lei não serviu? Por que nós não estamos dando continuidade com a linhagem araônica? Qual que é o problema da lei? Pode falar qualquer coisa aí, gente. Ela é inalcançável. Não entendi. Ela é inalcançável. A lei é inalcançável. Interessante, é real. Hã? Pois é, cara. Vamos, homens, sacerdotes. Porque ela não faz o coração regenerado. Porque ela não faz o... Não traz. Não traz um coração regenerado. Meu Deus do céu. Pode ir embora, vamos tudo aqui, só as mulheres. Pois a lei 7,16, falando que Jesus não foi constituído segundo a lei do mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Gente, eu arrepio quando eu leio esse texto. O poder de uma vida indestrutível está falando de um serviço que não acaba. Entende? A lei passou, mas Jesus veio estabelecer um sacerdócio eterno, de uma lei que é eterna. Amém? Seu coração está queimando igual o meu? Porque dele se dá este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o mandamento anterior, que é anunciado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Qual que era o principal problema da lei? É que você oferecia sacrifício e isso não transformava a sua vida. Esse era o problema da lei, que o problema da lei era um se. Se vocês obedecer os meus mandamentos e viver na minha lei e honrar com a minha aliança, a lei era inalcançável. A lei tinha, gente, a lei tinha uma pegadinha. Os 10 mandamentos têm uma pegadinha. Porque ele vem e fala assim: não tem outro Deus além de mim. Não é para você levantar Deus de pedra e tal, nem de madeira. Beleza, isso aí a gente consegue cumprir. Não toma meu nome em vão. Beleza, se você conseguir ser criado nessa cultura, você vai colocar uma vírgulazinha assim no nome de Deus, não vai nem escrever, nem falar, beleza. Não vou roubar, não vou matar, vou respeitar minha mãe e meu pai. Mas aí no final, a última, tinha uma pegadinha. Quem sabe qual que é a última lei? Não cobiçarás. Essa lei que fala diretamente do nosso coração. Você não consegue. Esse é que é o problema. Você falar assim que nunca cobiçou. Ai, eu vi uma caixinha de perguntas de um irmão que você acha muito santo no casamento dele. E alguém perguntou assim para ele: quer dizer então que você nunca olhou para uma mulher, você nunca traiu sua mulher no seu pensamento? Ele falou assim: não. Tem coragem. Tem coragem. Eu tenho que... E é mentiroso. Então, continuando o texto: e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Aleluia. O ponto principal é que a lei araônica, por causa da sua inutilidade, por causa do pecado do homem e da falta do sangue de Jesus sobre esse povo, não podia chegar perto de Deus. Chega um momento, quando Nadab e Abiú morrem, o acesso ao santo lugar era permitido, apesar de que o véu estava lá, mas era permitido. E aí o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, não deixa o povo chegar perto de mim não, porque eu vou matar. Se chegar assim de qualquer jeito, se errar 1 milímetro na oferta de libação que tem ali, se faltar o sal na oferta, porque fala que até a oferta de libação tinha sal, se faltar, eu vou matar. E aí, deixa ele chegar aqui só uma vez por ano. Só que agora é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. O sumo sacerdote tinha que oferecer alguma coisa. O ministério da lei, o Diogo falou aqui, o nome do ministério de Moisés. Você viu tanto que o ministério dele era bacana. Qual que era o nome do ministério? Ministério da morte. E aí, seguindo esse texto de Coríntios, fala que chama também de ministério da condenação. Por quê? Porque o propósito da lei era fazer o povo falar assim: Senhor, a gente não consegue. Era só chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não consigo. Dá um jeito aí. Mas não, eles queriam obedecer.
mas então eles não podiam se achegar a Deus. Era necessário muitos rituais, muito animal derramado, muito sangue derramado, para uma vez por ano conseguir entrar na presença de Deus. Aí faz de conta que o microfone é o altar de incenso. Aí ele fazia assim, ó, colocava o braço, só o braço, dentro do véu aqui, ó, ia liberando fumaça no santo lugar, liberando até encher o santíssimo lugar de fumaça, que aí ele podia entrar e Deus não podia ver ele, porque se visse, morria. Esse era o rito. Então, a gente falar que Deus se alegrava com esse gente, litros e litros de sangue de animais, porque como o Diogo falou, cada vez que o homem pecava, um animal tinha que morrer. Gente, é animal demais. E amanhã, você acorda com o pé esquerdo na sua casa, briga com sua mulher. Imagina, não, tem que vir aqui oferecer. Nossa, morreu alguém. Fica aí até a tarde, quando você estiver ali, volta, traz um animal. Nossa, estou com suspeita de lepra, fica aí separado 7 dias, volta aqui para me ver, fica mais separado mais 7 dias, volta aqui, está ali, sangue, traz um animal. Era sangue o tempo todo. Essa era a maior incoerência do plano de Deus, ali. Se Deus criou o homem para ser imagem e semelhança de quem ele é, para ministrar diante dele, como ele faz o homem se achegar a ele só uma vez por ano? O nome disso, gente, quem quer casar, gente? Quem quer casar vai encontrar com a mulher no quarto uma vez por ano? Quem tem coragem de topar uma loucura dessa? Misericórdia. Para a gente entender o tamanho da incoerência. E aí a gente volta para a pergunta: o que Jesus oferecia? O que Jesus oferece no tabernáculo que é eterno, que é a natureza dele compartilhada com a nossa natureza? Se nós somos naturais de Jerusalém do céu, a gente precisa saber como servir nesse tabernáculo que é do céu. Então, se a lei do mandamento ela não aperfeiçoou os que serviam diante do altar, significa que o verdadeiro serviço no verdadeiro tabernáculo tem que aperfeiçoar quem serve. Esse é o ponto. Então, a promessa de Cristo, a mudança de uma aliança para outra aliança, é esse ponto principal. Está escrito em Hebreus 8, que é uma repetição do que está escrito em Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo, com a casa de Israel, e eu vou colocar a minha lei nos seus corações, e vou escrever nas suas mentes. Agora está dentro. Fez a mudança de um que não aperfeiçoava para um que aperfeiçoava a lei dentro de nós, a capacidade de obedecer a Deus. E aí a gente vai para o ponto principal, que é o que se oferecia. Qual que é a oferta desse tabernáculo? Existe uma sombra no Antigo Testamento que oferta é essa? Coloca para mim no telão aí, é Números 8, versículo 11. Números 8, 11. Caraca, eu tenho que estar voando, velho. Cadê o José? O José tem que olhar pra minha cara agora. Arão oferecerás os levitas diante do Senhor como oferta de movimento da parte dos israelitas. Vem aqui, chefe. Levanta aí rapidinho. Quero fazer uma analogia rápida. Arão oferecerá os levitas diante do Senhor como oferta de movimento. Versículo 13. E porás os levitas diante de Arão, seus filhos, os oferecerás como oferta de movimento. Olha só, eles pegavam os levitas diante do Senhor e faziam uma oferta de movimento. Tipo assim, Senhor, esse aqui é seu. O levita, ele era feito de uma oferta de movimento. Existem os pães, por exemplo, gente, Deus não descia lá para comer o pão, entende? O pão da mesa, ele era oferecido como uma oferta de movimento. Aí aqui esses levitas, eles são oferecidos da mesma forma.
Como que Deus dizendo? Na verdade, o que tem que ser oferecido não é sangue de animal. Mas como eu não aceito sacrifício humano, balança ele aí e oferece um animal depois. Amém, gente? Mas aí a gente vai ver onde está o cumprimento disso. Amém? Hebreus 10. Vamos lá, Hebreus de novo. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 3. Por meio desse sacrifício se faz recordação do pecado a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e bodes apague pecados. Gente, o sangue, na verdade, segundo esse texto, estou lendo a Bíblia, não era suficiente. É impossível que o sangue de touros e de bodes apague os pecados. Se eu não estou enganado, no Salmo 50 agora, fala que a alma de múmia é muito cara para ser resgatada. Então, e aí ele fala o seguinte: por isso, já que sangue de animal não é suficiente para agradar o Senhor, e várias referências a gente tem nisso. Por exemplo, o Salmo 51 fala que para Deus, Deus não se agrada de oferta de sacrifício. Tem outro salmo que fala assim: todos os animais são meus, tanto faz para mim, tanto faz eles oferecer matado como eles vivem, eles são meus. Como o sangue de animal não bastava, aí o texto de Hebreus traz uma explicação. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Esse é o ponto do que foi oferecido na aliança de Jesus. Sacrifícios e ofertas vocês não quiseram, por isso o Senhor me preparou um corpo. Esse é o momento em que Jesus encarna para entregar o que Deus queria, para entregar a paga dos pecados dos homens. Não te agradaste de holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, aqui é Jesus: estou aqui, no rolo do livro está escrita a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sangue e sacrifício não serve, por isso o Senhor me deu um corpo. E no livro está escrito. Que livro? O livro que está na cabeceira do trono de Deus. Ele fala assim: no livro está escrito a meu respeito. Eu entendo que esse livro é a agenda de Deus, é o plano completo ali. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifício e oferta de holocausto pelo pecado, que se oferece segundo a lei. Agora diz: estou aqui para fazer a tua vontade. Sacrifício agradável a Deus é a obediência do Evangelho. Sempre que nós obedecemos o Evangelho, sobe incenso diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo que o nosso estilo de vida é um perfume. Nosso estilo de vida é um perfume no santuário eterno de Deus, do qual o Senhor se agrada. Então Jesus, quando o Senhor entregou um corpo para Deus, encarnou, e ele obedeceu à vontade de Deus, aquele era o sacrifício que Deus queria, a obediência. Por isso que ele não veio anular a lei, ele veio obedecer a lei inteira. Dizia respeito a isso, porque ele fala assim: gente, vocês sabiam que no livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo 22, o Senhor fala que não pediu para o povo de Israel nenhum sacrifício. O que ele pediu foi: ouçam a minha voz, ou seja, me obedeçam, e isso vai ser serviço diante de mim. Amém? Então, agora a gente não tem essa separação. Todos que andam nessa dispensação de Jesus, todos servem com Cristo no tabernáculo celestial, onde os sacrifícios é fazer a vontade de Deus, negar a si mesmo, entregar a Deus, ser sacrifício vivo, todas as obras de obediência, tudo isso é essa libação que Deus recebe.
E como Jesus ele é o sumo sacerdote, assim como Arão era diante da arca, e só Arão podia chegar lá, agora Jesus é sumo sacerdote, ele rompe o véu e fala: nesse tabernáculo todos servem diante de Deus, todos os dias. Esse é o nosso lugar. Nós pertencemos a esse santuário. Nós almejamos por esse santuário que vai descer e vai ficar 1000 anos na terra. E depois na Nova Jerusalém fala que não tem santuário mais, porque Deus está lá na cidade. E aí está todo mundo debaixo da luz dele o tempo inteiro, porque essa é a nossa natureza. Então, se você não aprendeu a desenvolver ainda um estilo de vida que é estar diante dele, você está servindo um sacerdócio que não pertence a você. O Cristo te inseriu diante do Pai. Para a gente entender, vou fechar essa parte com o mesmo texto que o Diogo fechou. A explicação direta do que eu estou falando está aqui em Hebreus 12, 18. Quero que vocês abram aí para a gente acompanhar junto. Ele começa uma narração do que era o povo se encontrando com Deus no Monte Sinai. Ainda não chegastes ao monte palpável em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído de trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Vocês estão lembrando aí de alguma coisa que foi falado aqui mais cedo? Deus falou e o negócio foi tão aterrorizante. Gente, vocês têm que entender isso. O monte estava pegando fogo. Tinha raios, trovões e trevas. E aí o povo falou assim: vou morrer. Moisés, fala lá que se você sobreviver, a gente obedece o que você falar. Então, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocasse no monte, seria apedrejado. A visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e tremo. Gente, até Moisés teve medo de ficar de entrar na nuvem escura que Deus estava. Aí ele está falando de uma coisa que a gente não alcançou. A gente não podia nem tocar no monte. Ele falou assim: ó, deixa o povo de lá e certo aí que se até animal tocar no monte, morre. Essa é a minha presença. Essa é a minha santidade. E aí o escritor de Hebreus fala assim: mas, ele está falando de nós, tendes chegados ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, que não é Canaã terrena. Está falando da Nova Jerusalém. A Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos, a reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados no céu, e a Deus e juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, porque é isso que a nova aliança faz. A gente está no meio de uma reunião que tem anjos, seres viventes, 24 anciãos e todos os justos aperfeiçoados, que não foi aperfeiçoado na primeira aliança. É isso que é a natureza para a qual nós fomos criados. É estar gente, esse é o culto. Essa é a reunião festiva do tabernáculo do céu. Amém? Amém. Estou quase acabando. Estou na metade, mas estou quase acabando. Aleluia. Vamos falar um pouco do serviço agora do tabernáculo celestial. A gente tem que lembrar que o tabernáculo de Arão, ele era uma representação, uma sombra do tabernáculo no céu. Aí ele tinha a mesa com os pães, tinha o candelabro de ouro e tinha o santíssimo lugar, tinha um véu e aqui no meio dessa tríade, o altar do incenso. E aí, em Êxodo, no capítulo 30, fala que o sacerdote tinha que colocar as lâmpadas em ordem
e depois eles tinham que, todas as manhãs e as tardes, eles tinham que oferecer incenso nesse incensário. Para vocês verem como essa representação do tabernáculo terreno é uma representação do tabernáculo eterno, vamos para Apocalipse agora, no capítulo 8, e aqui eu vou falar do nosso serviço, que está em comum acordo com o serviço que está acontecendo agora no tabernáculo eterno. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a ele foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Então o ministério de oração da igreja sobe e é depositado no incensário. Amém? E a gente sabe que Mateus 18, o Senhor fala que onde tiver dois, eu não sei se é 18 exatamente, mas fala que, ali em Mateus 18, fala que onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Se vocês quiserem assim, entender e ver o que é o serviço celestial, sacerdotal, do qual nós participamos, Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, fala que, capítulo 4, no versículo 5, diz que do trono saía relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo. Gente, eu queria ver como que é esse candelabro do santuário eterno. 7 lâmpadas de fogo. Aí fala que havia, diante do trono havia algo como a aparência de um mar de vidro. E fala dos seres viventes. Aí quando a gente vem para o capítulo 5, versículo 8, fala que logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então acontece um serviço no céu, Cristo está entronizado no meio deles, e existem taças e harpas, ou seja, música e oração, que é oferecido diante do trono. Irmãos, as nossas orações, oradas de forma correta, entra nessa taça, e o plano de Deus volta a funcionar. Sabe por que a gente está vendo pouca coisa acontecendo no Brasil exclusivamente? É porque a gente deixou o lugar de estar diante dele, procurando a vontade dele, orando o que Jesus está orando no céu, para ir para o Instagram brigar por causa de Bolsonaro e Lula. Meu Deus. Nosso lugar é diante dele. Amém. Aleluia. A agenda de Deus é desenvolvida pelas orações dos santos, que enchem essas taças, porque lá depois, no capítulo 8 de Apocalipse, fala que um anjo pega um incensário de ouro, mistura com as orações dos santos e lança sobre a terra. E aí tem raios, trovões, terremotos. Por quê? Porque a oração, quando a gente fala assim, vem Jesus, ele fala assim, então eu vou cumprir o que precisa cumprir para mim ir. E aí começa a ter os abalos na terra. Amém? A gente precisa entender. Quando a gente faz turno de oração aqui, nós não sabemos, mas as orações estão sendo misturadas com as orações que acontecem no céu. E está enchendo a medida, sabe? Está enchendo a medida. Então o que está faltando para nós é entender como o reino de Deus se desenvolve. Eu preciso falar isso em 10 minutos com vocês. Qual é o jeito de Deus fazer as coisas nesse tabernáculo eterno que a gente faz parte, que diz respeito da nossa natureza? Davi teve uma visão do tabernáculo eterno, e por essa visão ele entendeu como é que as coisas funcionam na terra.
como o cumprimento da agenda de Deus se desenvolve. Amém? Salmos capítulo 2. Salmos no capítulo 2, versículo 6 a 8. Vou ler. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Aí, pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Deus fala com Jesus: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Mas aí ele faz uma coisa interessante, ele fala assim para Jesus: Pede-me e eu te darei as nações por herança. E se Jesus não pedir? Ele vai fazer? Por que Deus Pai falou para Deus Filho assim: Pede-me, Jesus, e eu vou te dar as nações? Eu vou dar aqui uma dica quente do que Jesus está orando no tabernáculo. Senhor, dai-me as nações por possessão e propriedade. Senhor, dai-me as nações. Senhor, cumpre o teu plano. Eu quero reinar na terra. Eu acredito que é isso que Jesus está orando. É só esse tipo de ministério que Deus instituiu que faz o plano de Deus desenrolar. Então, gente, é só quem aprende essa dinâmica que está envolvido com o plano de Deus. Pessoas que estão orando o que Deus quer. Se for 3 pessoas, tem mais relevância em uma nação do que uma congregação com 10 mil que não faz isso. Eu preciso de fé para acreditar nisso. Já pensou você viver sua vida inteira e não contribuir em nada com o plano de Deus? Porque você não aprendeu a orar. Então, o pede-me de Deus é o fundamento pelo qual Ele age e faz as coisas na terra. Jesus vive para interceder. Na ressurreição, Jesus, Mateus 28, 18, ele fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, quando ele ressuscitou. Amém? Isso é verdade? A pergunta é: isso é completo? Parece que Jesus está reinando na terra? Não. Mas a autoridade já foi dada. E depois a gente vai ver que só falta vencer uma coisa, que é a morte. Então ainda é um cumprimento parcial. Aonde tem um cumprimento assim, gente, o nosso privilégio é saber o fim da história. O cumprimento completo está em Apocalipse, no capítulo 7. 7 não, escrevi errado. No versículo 11, no capítulo 11, no versículo 15, fala que o 7º anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui, tudo está completo. Mas até lá, Jesus está orando: Senhor, me dá as nações. Me dá as nações. Então, esse é o tipo de oração dia e noite que Deus está cumprindo no seu plano. Todos os homens que se envolveram com o ministério de oração, entraram no conselho de Deus, eles viraram uma chave no plano de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, fala que Daniel entendeu pelos livros de Jeremias. Ele estava lendo o livro de Jeremias, e aí ele entendeu que o tempo do cativeiro de Israel tinha acabado. E aí ele falou: peraí, encerrou os 70 anos. Aí ele foi diante de Deus e orou: Senhor, perdoa. Ele faz aquela lamentação, aquela oração, clamando a Deus para que o povo fosse liberto. Aí Deus vem e traz a revelação do hoje, do ontem e do amanhã para Daniel. Porque um homem decidiu orar o que estava na Bíblia. Porque um homem se deu o trabalho de estudar a palavra, saber o que Deus queria e orar o que Deus queria.
Vocês percebem que o serviço diante de Deus é reafirmar todas as verdades que Ele já colocou na sua palavra. Aleluia. Então quando a gente ora, Senhor, santifica a tua igreja, e se Jesus entrasse aqui e falasse assim, para quê? Você ia responder o quê? A gente tinha que responder porque o Senhor disse que a sua noiva seria gloriosa. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Porque tem a ver com Ele e com serviço. Tudo tem a ver com Ele. Sim. A gente está vendo esses acontecimentos ali em Asbury, é glória, e é o povo louvando. Gente, Jesus está ali. Não tem mais nada acontecendo. É como se fossem os anciãos, os seres viventes, vendo a glória de Jesus. Nada mais importa, Ele chegou. Acabou. O serviço é Ele ali no meio. Não tem ninguém mais em cima no palco. Só tem Jesus. A gente precisa entender o que é ministério ao Senhor. E eu vou falar 5 minutinhos disso, para vocês entenderem a glória da aliança que a gente está inserido. O que significa Jesus ser o primogênito entre muitos irmãos? O ministério ao Senhor. Essa palavra, ela está por todo o Velho Testamento. Porque o tabernáculo foi feito para isso, para oferecer animais diante de Deus, oferecer um serviço que era para Ele, que não tinha praticamente retribuição, não se deveria, só tinha que servir. Ele falou o seguinte, o incenso tem que estar ligado de manhã e de tarde. Para quê? Porque eu quero sentir o cheiro. O serviço é para Ele. O serviço tem a ver com a dignidade de Deus. Amém? Então nós oramos e bendizemos o seu nome porque Ele é digno. E somente isso. Graça e misericórdia, perdão, tudo que Deus derrama sobre nós é apenas favor. É apenas porque Ele nos ama. A gente tinha que chegar diante do trono sem nenhuma pretensão, só falar assim, Senhor, Tu és digno de eu ficar aqui uma semana sem receber nada em troca. Os apóstolos não negociaram essa posição. Em Atos, no capítulo 6, surge uma demanda. Aí os apóstolos falam assim, a gente não pode abandonar o ministério da oração e da palavra para servir às mesas. Levanta homens aí, e só faltou essa parte, e deixa a gente aqui, porque esse é o lugar da liderança da igreja. Sabe por que a igreja tem que ter trabalho? Para deixar os líderes diante dele, buscando a visão e a palavra da comunidade. Sabe qual é o principal ministério da igreja? Estar diante. Sabe em qual contexto que Paulo foi enviado? Atos capítulo 13. Eu quero encerrar com esse texto. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Eu amo esse texto. Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido como governadante, Herodes, Saulo, enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam. Tem versão que fala assim, enquanto serviam o Senhor. Era isso, gente. Apóstolos e mestres para a gente hoje é quem está aqui. Apóstolos e mestres aqui estavam fazendo outra coisa. Estava diante dele, servindo eles juntos. E aí o Espírito Santo diz, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aleluia. Uma reunião de oração liberou o maior evangelismo daquela época. É por isso que os 120 anos dos moravianos de oração dia e noite liberou também o maior movimento missionário da época. A gente está precisando desse lugar, aprender a ficar quieto e esperar Deus falar. E esperar Deus falar. Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que a gente ora? O que o Senhor tem para o Brasil? Amém pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas eu quero saber aqui para Goiânia, o que é que o Senhor tem? Chega de migalhas, irmão.
trabalhar e não ver nada, de pregar e ninguém converter. Precisamos ouvir o que Deus quer. Esperar nele. Esperar nele. A Bíblia fala de 3 esperas: de uma espera de tempo, de você gastar tempo. Fala de outra espera de vigiar e de ficar observando como um sentinela. E fala de uma espera frustrada, de uma espera que parece que não está acontecendo nada, mas a gente tem que ficar nesse lugar e falar assim: Senhor, a gente não tem outra coisa para fazer. Eu estou aqui frustrado, com raiva, parece que nada está acontecendo, mas eu tenho que ficar aqui porque é só aqui que o Senhor faz. Homens e mulheres que esperam em Deus. Homens e mulheres que gastam gasolina para vir orar e esperar no Senhor. Que gasta dinheiro para esperar em Deus. Que vai na casa do irmão para orar com ele, para esperar em Deus. A gente precisa dessa cultura. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa natureza. Um povo que está esperando no que Deus quer fazer. Fala no nosso meio, Senhor. Fala no nosso meio, Senhor. Chega das nossas pregações. Chega dos nossos ensinos. Queremos ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus. Queremos ir para casa e ouvir a voz de Jesus. Levanta esses homens e essas mulheres com coragem para entender qual é o ofício no tabernáculo eterno. Todos olhando para Jesus. Todo o culto em volta de Jesus. E esperando na sua voz. Olhamos para ti, Senhor. Entregamos a ti. Vem sobre nós. Vem nessa reunião. Acha-nos. Acha-nos. Acha-nos disponíveis. Ouvidos disponíveis. Bocas para orar o que o Senhor quer. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Estamos cansados, frustrados. Nos ajuda. Mais do Senhor. É a ti que queremos, Senhor. Fique livre. Fique livre agora. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar sentado, mas o Espírito está ministrando fortemente aos seus corações. Há vários pastores aqui. A gente aprendeu a lidar com as demandas como problemas. E demanda não é problema. O problema é quando a gente olha para a demanda. Quando a gente olha para a demanda que aparece nas nossas vidas e colocamos ela como prioridade, isso se torna problema. Os apóstolos olharam para a demanda e isso não é a prioridade. Prioridade é estar diante dele. Prioridade é estar diante dele. Prioridade é estar diante dele. Ah, mas tem um irmão passando mal, tem um irmão doente, tem um irmão desviando. A prioridade é estar diante dele. A prioridade é estar
Deixa eu vir para fora e tenha liberdade. É uma assembleia solene diante dele. Deixa eu vir aquilo que está queimando, aquilo que está sendo gerado nas entranhas. Tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade. O Senhor está falando, o Senhor está falando. Senhor, aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor, a percepção, Senhor. Aumenta a percepção, Senhor. Aumenta a presença, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Nos tira a vergonha. O Senhor tem nos dado e devolvemos a Ti, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Libere a palavra. Fale em línguas. Deixe os dons fluir. Deixe os dons fluir. Deixe os dons fluir. Eles dão uma porção. Eles têm mais. Eles têm mais. Eles têm mais. Eles têm mais. O rio de Deus está neste lugar. E assim como Isaías já era um profeta, mas ele teve uma visão, uma nova visão. E quando ele viu, ele disse: ai de mim, Senhor, como sou impuro, como preciso de purificação. Assim estamos nós diante de Ti, Senhor. Envia os Seus anjos a estrenar sobre nós, Senhor. Toca lábios aqui, Senhor. Purifique-nos coletivamente, Senhor. Porque nós queremos ir mais alto, mais profundo. Purifique-nos com a Tua santidade, Senhor. Ajusta vidas aqui. Como o Senhor disse a Josué: santificai o povo, porque amanhã quero fazer maravilhas no meio de vós. Vem com a tua tenaz, vem purificando, vem santificando, Senhor. Purifica
sinais para nós. Sinais de coisas que estão findando e iniciando. O que está acontecendo para mim nos Estados Unidos é um sinal. Vejo um dia a gente fala sobre isso, alguns já conhecem essa mensagem dos Walkers, que é as 3 testemunhas. Jesus
foi batizado por João Batista. Naquele mesmo momento ele foi batizado nas águas e no Espírito. E ele começou a caminhar com os discípulos e dizia: eu preciso passar por um batismo. Esse batismo era o batismo de sangue, que nós chamamos paixão de Cristo. Então, quando a gente olha para a história da igreja não é só o que a gente conhece. A igreja tem mais de 2000 anos. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê a igreja no século XVI foi batizada nas águas. A igreja tinha perdido a palavra. Só o clero tinha a Bíblia. Mas Deus levanta homens, e especificamente um homem em 1507, se não estiver me enganado, 17, assim. E esse homem tinha na sua base de reclamação contra a igreja, ele protestava. E na base tinha a restauração da palavra. E se você ler, Lutero brigava pelo sacerdócio de todos os santos. Ele restaurou essa mensagem dentro da igreja, o sacerdócio de todos os santos. Lutero bateu de frente com a organização católica romana, dizendo: todos são sacerdotes. O século passado foi o século da visitação do Espírito Santo. Se nós estamos aqui nos movimentando através do Espírito, é porque o Senhor levantou alguns homens no século passado, especificamente William Seymour. Eu acho que eu trouxe ali um ou dois exemplares da biografia dele. Esse homem começou a clamar por avivamento. Se nós falamos em línguas hoje, porque esse homem se colocou na posição e a igreja foi batizada no Espírito. Nos falta um batismo de sangue, que quer dizer amor, paixão. Alguns irmãos que estão mandando vídeo para mim, que estão lá, que eu conheço, disse que o que mais impacta ele é uma sensação de um ambiente de amor. E quando ele me disse isso, eu me lembrei na hora desse negócio, essas 3 testemunhas. Nós estamos falando de uma expectativa. Por que estamos falando dessa expectativa? Porque queremos uma igreja gloriosa. E eu estava falando com os irmãos aqui da comunidade. A gente bate na tecla aqui, todo mundo que anda com a gente sabe disso. É coletivo. É coletivo. E essa semana eu falei para eles: a gente precisa sair das 4 paredes e entender que é coletivo. Que eu preciso estar mais perto da presbiteriana. Que eu preciso mesmo me envolver com Yumbas. Que eu preciso mesmo me envolver com Rio Verde, porque eu não fui buscar esses lugares. Eu não fui: ó, irmão, eu estou com a agenda aberta. Não foi isso. E eu estou falando que eu não vou em todas as igrejas. A gente vai tocar uma trombeta aqui, irmãos. A gente precisa fazer algo. Meu coração queima muito pela Páscoa. O Harold, o seu Haroldo, ele convocou alguns dias uma assembleia solene com vários líderes religiosos do Brasil. E vários deles foram nessa reunião. Para quem não sabe, o Haroldo está enfermo. E no dia da reunião ele estava na sala de cirurgia. Mas o nosso amigo Fábio Coelho teve com esses irmãos. E alguns desses que estavam na sala, pessoas grandes aí, falaram: não, a gente não acredita nisso. Mas outra parte dizendo: nós cremos, vamos tentar novamente. O que é a Assembleia Solene? É
uma reunião onde nós vamos arrepender dos nossos pecados. Não é dos pecados dos outros. Porque já viu que quando a gente vai... Vamos arrepender dos pecados, a gente ora por aborto, por injustiça social, por assassinato. Nós arrependemos das assassinatos. Isso não é pecado da igreja. Qual que é o pecado da igreja? Orgulho, vaidade, idolatria. Deixa eu falar, irmão, uma vez eu ouvi um padre numa reunião que a gente fez, e o padre veio falar para nós sobre idolatria. Eu descobri que eu era idólatra. Eu continuo sendo idólatra. Então, quero dizer para os irmãos que estão nos visitando, essa comunidade, esse lugar aqui é um ambiente de serviço a vocês. A gente congrega nas casas, mas esse ambiente aqui é um ambiente... Alguém está orando? Tá, né? Amém. Esse ambiente aqui é para servir a igreja de Goiânia. Essa sala aqui é para ser uma sala onde nós vamos ficar aqui, vai estar diante do Senhor, estar diante dele. Então, nós estamos abrindo as nossas portas, porque nós vamos ter vários momentos como esse aqui, com outros assuntos de equipação para oração e música, para que nós possamos levantar um altar nessa cidade, para a igreja de Goiânia. Não é para a igreja, nossa igreja, é a igreja de Goiânia, para estarmos diante do Senhor. Amém? Amém. E depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas meu coração está queimando que a gente vai ter mais um tempinho agora de pausa.